Se baleias pensassem, ou até girafas, né? Girafas também. Também diriam. E Deus criou o diabo, referindo-se ao homem. Ah, com certeza. Do ponto de vista da natureza, nada aconteceu na Terra mais estúpido que a criação da inteligência. Entre aspas. Ou seja, a do homem. De fato, os humanos são o câncer deste planeta. São a AIDS da natureza. São a gripe espanhola do ecossistema. São a peste bubônica da existência. Infelizmente. A Terra estava aqui antes da gente há bilhões de anos. E com vida aqui há muito, muito tempo, há muitos milhões de anos. Aí a gente chegou outro dia. Nossos registros mais antigos, hominídeos, têm 120, 150 mil anos, 200 mil anos. Agora, nosso poder civilizatório mesmo começa a ser identificado de 12 mil anos para cá. E nesse períodozinho, numa Terra que existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos, com vida aqui há bilhões de anos, nesse período que é um nada, que é um segundo nesse tempo. Nesse minuto, nessa hora de 4 bilhões e 500 milhões de anos, nesses 12 mil anos a gente conseguiu fazer o que conseguiu fazer. E o pior, no último século, até este dia, 18, do ano 18 do século 21, em aproximadamente um século nós conseguimos trazer a Terra ao seu limite, a natureza, a exaustão, e aos animais e à vida a sua angústia e gemido mais grotesco de pânico de extinção. A Terra é um planeta que existe gemendo pelo pânico da extinção. Todas as vidas da Terra. Porque o man, essa inteligência chegou aqui, devorando tudo. Prossiga, meu amigo. Vamos lá, aspas. E eis que vi um anjo voando pelo meio do céu, o qual tinha um evangelho eterno para pregar, e que dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Fecha aspas. Viu João como séria advertência no Apocalipse de nossas próprias ações. Sim, quem pode negar que o homem é pecador? Ora, ele é o canibal da vida. É isso aí. Pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. É mais uma corroboração ao que Jesus disse: vós sois maus. Apesar de que aqui e ali vocês sabem fazer umas coisinhas boas pelos filhos, por um ou por outro. Também dá algumas dádivas. Vocês são maus. É o diagnóstico. Vós que sois maus. Vós que sois maus. Aí o cara diz: eu não sou mau assim. Aí ele vem com essa historinha: eu pago os meus impostos. Isso. Aí me dá raiva. Vem com papo de responsabilidade fiscal. Essa conversinha. Eu sou honesto. Eu não sonego o imposto de renda. Vira essa boca pra lá. Você não se enxerga mesmo. Não só nega imposto de renda. Por isso eu sou um homem bom. Não só nega imposto de renda. Nunca fiz mal a ninguém, sabe? Isso. É a virtude do omisso. Do omisso, que não estende a mão para ninguém, que não quer se envolver com nada, é dizer: meu Deus, tu sabes que eu não faço mal a ninguém. Ou seja, é o cara que pula por cima de tudo, não pisa na cabeça, só passa distante. Esse mal eu não fiz. E se jacta disso. Esse cara fica arrogante, Caio? Esses caras cheios dessas morais aí, desse... Assim, Jesus diagnosticou muitas arrogâncias nos dias dele que tinham se fundamentado na superioridade dessa piedade que se gloria de não praticar o mal. O mal moral, o mal fiscal, o mal religioso, o mal aparente, o mal social, o mal estatístico, o mal verificável, o mal quantificável. Aí eles conseguem, como o jovem rico, dizer: exteriormente tudo isso eu tenho cumprido. Tá tudo certo comigo aqui. Desde a minha juventude. Eles não ajudam ninguém, não levantam ninguém, não amam ninguém, não se importam com ninguém, mas não transgridem as normas sociais. Por isso, a melhor relação que eles podem ter é com um Deus a quem eles possam adorar, sem ver, sem tocar, sem abraçar, sem amar, e em relação a quem nada a obedecer além da liturgia, além da entrega do dinheiro
e além da frequência elogiosa ao lugar sagrado, para ir elogiar essa divindade, que de outra feita, sendo tão carente, pode ficar tentada pela maldade e enviar algum ser espiritual para perseguir você que se afastou de elogiá-lo com regularidade semanal, no mínimo. Sim, Caio. Não é? Então, muitos desses caras estão presentes nos evangelhos e são eles que também hostilizam Jesus, porque Jesus é uma provocação a ser, não a não ser. Em Jesus não existe nenhuma glória em deixar de fazer. A glória é o realizar porque podia. O tempo todo a convocação é essa: o que quereis que os homens vos façam? Fazei isto vós a eles. Ou seja, eu inicio o processo. Como é que eu quero que o mundo seja? Então deixa eu mostrar como é ser o cidadão de um novo mundo. Eu sou, já não importa qual seja o governo, o regime, nada. Tá. Eu sou do reino de Deus, eu quero a cidadania da Nova Jerusalém aqui. Então como é que é? O que quereis que os homens vos façam, fazem isso a eles. Eu começo a ter uma vida propositiva, uma vida que seja como eu quero que a vida seja. Entre os homens, sem preconceito, sem hostilidade, sem portas fechadas, com respeito, com reverência, com consideração mútua, com solidariedade, com humanidade no reconhecimento do próximo. Então, no mínimo, eu quero isso para mim. Então é assim que eu trato todo mundo. E qualquer outra coisa que eu queira para mim, a minha vida é uma proposta disso. Por isso no Evangelho não há lugar para a jactância que nasce dessas declarações de não tenho pecado, do ponto de vista das exterioridades. Porque o grande pecado é se omitir, podendo fazer o bem, e não faz, nisto está pecando. Aquele que pode fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Não é o que Jesus ensina em Mateus 25? Quando do julgamento das nações, a gente fica vendo essas blindagens impedindo migrantes e refugiados de entrarem nos países. Tá. E a gente esquece, quando a gente vê ali o presidente local, o imperador local, tomando essas decisões de aqui não entra, aqui não tem vez, só tem ladrão, miserável e desgraçado aí, por que não vem para cá migrar gente do norte da Europa, culta, rica e abastada? Por que só vem esses perrapados da América Latina? Ou por que vem esses miseráveis do Oriente Médio, no meio dos quais podem vir alguns terroristas, ou pessoas revoltadas, ou gente que só quer vir para se dar bem, para nunca mais voltar e ficar aqui, esquecidos que todos eles, com seus pais ou seus avós, viveram exatamente a mesmíssima viagem. Por isso, Mateus 25, do verso 31 em diante, lhes diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se fazem representar por aqueles a quem escolhem, aos quais se submetem, ou às teses e causas às quais aplaudem. Existe esse juízo das nações. Quando uma nação começa a se encher de ódio contra seus próprios concidadãos diferentes ou contra o ser humano diferente, ele pode ter certeza, ele será julgado no conselho dessa atitude coletiva da humanidade acerca da própria humanidade. Naquele dia, todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, não por nacionalidade, mas por atitude de indivíduos. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai, a ênfase em entrar, entrai, porque vocês acolheram, entrai, porque vocês acolheram, entrai
na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver. Então perguntarão esses: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Ora, o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos digo que sempre, cada vez, cada dia, cada hora que fizestes isto mesmo a um desses pequeninos irmãos, seres humanos de qualquer lugar, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para gente diabo, porque o inferno é para diabo e seus anjos. Porque vos tornastes diabo, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer, sempre que o deixastes de fazer, repita comigo, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos seres humanos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém aqueles para a vida eterna. Entenda você como queira entender. Mas o que está dito, dito está. Respondendo ao Braulio, a arrogância se catapulta a partir de muitas plataformas. Essa é apenas uma delas. E ela afeta a vida espiritual da gente até que ponto, cara? Até esse ponto aqui, de te mandar para o inferno. De te mandar para o inferno. Essa aqui é a atitude da omissão dos arrogantes. Senão eu fiz a minha parte e não tenho nada a ver com isso. Da acepção. Não entrou na hora, dançou, e eu não tenho nada a ver com isso. Nada. E a gente não sabe como as nossas atitudes e decisões políticas são tão importantes quanto qualquer outra decisão de natureza explicitamente ou supostamente espiritual. Que a gente assume é a mesma coisa, o pessoal não entendeu ainda. Eu estou fazendo uma confissão de fé com as minhas escolhas. Uma confissão de mundo. Uma confissão de relacionalidade, ou de não. Tudo tem sinais, tudo é mensagem, tudo é palavra. Sim, tudo é palavra. Tudo é palavra, todo ato é palavra. É palavra, é a palavra escrita do cara. É. Tudo é termo, tudo é documento, tudo é testemunho, tudo é atestado. Está tudo escrito. Tudo é palavra. Tudo é palavra. Tudo é palavra. Então, na Escritura não tem nada que derrube mais um ser humano do que a arrogância e soberba. E não é a doença dos que ficaram grandes aos olhos dos outros. A arrogância e soberba cabem também no coração do pobre, de qualquer ser humano. No coração do que pode mais, do que pode muito, vai virando quase natural se tornar arrogante e soberbo. Mas no coração do pobre, a viagem entra como um batismo de dignidade. Aquele sentimento é primeiro batizado de minha dignidade. Aí depois de um tempo você vai ficando amargurado. Aí você batiza a sua amargura de minha justiça. Aí você vai chamando a sua amargura de minha justiça e começa a reivindicar dentro de si. Aí começa a odiar os que são os oponentes explícitos ou implícitos, conscientes ou inconscientes, daquilo que você chama de o meu caminho e o meu sucesso e a minha ascendência. E aí chega um momento em que você começa a constatar que, do ponto de vista de inteligência, você eventualmente é mais dotado do que o rico, do ponto de vista de poder, de resistência, você é mais duro na queda do que ele. Você começa a fazer mil comparações e aí você se arroga uma supremacia. Foram as circunstâncias que me acachaparam nesse estado, mas eu vou viver para desbancar. É aquele famoso orgulho do pobre.
E você vai ver que eu serei alguém. O cara até te ameaça com isso aí. Sim. Então, meu Deus, o pecado nasce em qualquer chão. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em todos os chãos. É. Né? Sim, o narcisismo do poderoso já nasce pronto. Porque ele nasceu rico ou poderoso. O narcisismo do pobre faz a viagem por dentro da raiva, da sua humilhação social e econômica, até que ele vai rasgando o tecido social. Aí, quando ele bota a cabeça para fora, de repente ele se catapulta para aquela dimensão que ele chama de plataforma de conquista, já tomado da arrogância, da amargura que venceu a conjuntura social. E aí saia da frente, porque uma nova forma de narcisismo eclode. É uma outra forma de E narcisismo. nasceu em terras diferentes. Diferentes. Um é o narcisismo do Sérgio Cabral, outro é o narcisismo do Lula. Sim. Foram viagens diferentes. Viagens diferentes. Mas são narcisos. Narcisismos iguais. É. Né? Correlatos. É, o narcisismo está presente. Fizeram viagens diferentes, mas você pode botar o label narcisístico em ambas as criaturas.